Estamos retomando um projeto muito bacana de voltar a produzir conteúdo através do podcast e você é meu convidado a participar do podcast A Missão. E nada melhor para começar do que participar dessa baita empresa, Estúdio Forma, trazer esse estúdio, trazer essa experiência aqui para dentro e os nossos convidados para que eu possa capturar, produzir com pessoas incríveis que têm histórias verdadeiras aqui nesse lugar. Vem comigo. A Estúdio Forma, além de ser um parceiro da Cyberbridge, é uma empresa jovial, um ambiente extremamente agradável, moderno, uma empresa que produz, que entrega um serviço de extrema qualidade e transparência dentro da cidade de Ribeirão. Liderados pelo Luiz e pela Luma, é uma empresa de muito sucesso, com um futuro muito próspero aqui na cidade de Ribeirão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, A Missão. Lembrando que não é mais só um canal de podcast. Uma honra muito grande esse primeiro episódio. Estamos aqui fazendo esse episódio numa empresa que eu respeito muito, que não é somente um parceiro comercial, mas é uma turma, uma equipe que a gente tem criado laços de amizade corporativo. Hoje nós estamos aqui desfrutando desse ambiente da Estúdio Forma, do Grupo Elemento, que o meu amigo Luiz vai estar falando mais, que é o meu primeiro convidado, é o meu convidado aqui para poder falar. Luiz Dias. Pô, que honra, hein? Primeiro, number one. Bom, obrigado, Tom. Primeiramente, agradecer por ter lembrado de mim, lembrado da nossa empresa. E realmente é uma honra estar aqui, falar um pouquinho das nossas histórias, né? Falar um pouquinho do que a gente faz. E principalmente com você, sou um cara que admiro também, considero muito, tá? E pessoas do bem, a gente está sempre, é bom sempre estar perto, né? Obrigado. Cara, Luiz, eu que agradeço. Muito obrigado aí pelas palavras também. Estou muito feliz, cara, de retomar esse projeto de podcast, né? Podcast é a missão. Parecendo um filme de ação, lembra aquele filme de ação 1 e 2? Sim. Então, podcast, a missão, porque a gente entende que o podcast ele não é simplesmente uma ferramenta de marketing, mas é um lugar onde você troca ideia, você troca experiências, você compartilha os seus desafios, o que você enfrentou, o que você fez, porque empreender para mim não é você ter um CNPJ, empreender para mim é um estilo de vida. Então, ou você vence os seus desafios ou você vai ser um derrotado, porque só você pode vencer seus desafios. Eu digo que empreender você não tem plano B, né? Empreender é só um plano só. Ou você empreende e o plano B não existe. Se você tiver plano B na sua lista, né, vai dar errado. E é o que você falou aí, é um estilo de vida, porque a gente que é empreendedor, a gente vive isso 24 horas, a gente vai dormindo pensando na empresa, a gente acorda pensando na empresa, igual na família, né? Então, todo empresário brasileiro aí sabe quanto é difícil sobreviver no Brasil, né? E eu realmente, antes de entrar pro jogo, não sabia disso. Que se eu soubesse, eu não tinha entrado, a verdade bem é essa. A vida de CLT ela é muito, muito fácil, né? Às vezes, né? Eu não falo que não é fácil, eu não quero dizer fácil de forma pejorativa, mas às vezes parece que ser CLT é muito mais fácil do que ser empreendedor, né? Cara, empreender, todo mundo que acorda às 8 da manhã, às 7 horas da manhã para ir trabalhar, para enfrentar seu desafio, para pegar um ônibus, para pegar seu meio de transporte e se desafiar, essa é a veia empreendedora, né? Não basta, não tá ligado a ter um CNPJ, Sim, mas assim, realmente é um estilo de vida, não tem jeito, não tem jeito. sim. Empreender é isso, é encarar seus desafios. Eu digo assim, são fardos diferentes, né? Não que quem é melhor ou pior, ou quem Perfeito. tem mais problema ou menos problema, Sim, sim, mas são fardos diferentes que quando você empreende, você tem que estar disposto a carregar. E muitas vezes você descobre isso, né? E entende isso no meio da trajetória da jornada. E, cara, na hora que você olha para trás, não tem como voltar. Na verdade, sim, é bem essa. sim. Então, e depois você vai pegando um tesão e vai indo, e a hora que você vê e você gosta do rolo, né? Vamos falar assim, do problema. Perfeito. Eu acho que o empresário hoje ele tem que gostar do risco, né? Um amigo me perguntou outro dia e falou assim, cara,
como que é fluxo de caixa que você tá falando aí? Falei, cara, fluxo de caixa é o seguinte, você acordar de manhã e você não tem R$ 1 para pagar e o dia ter lá 200 mil de folha, pô, de conta, de boleto, e aí de repente dá 11h30, você recebe ali uma entrada que estava prevista talvez para 2 dias depois, você antecipa. Então, aí ele perguntou assim para mim, então, falou, mas como é que você lidar com isso? Falei, cara, isso aí a gente aprende e aprende jogando e acostuma, né? Porque eu tenho grandes amigos, né, empresários e tudo mais. Eu acho que a questão de empreender não é só quantidade de faturamento, quantidade de dinheiro que você tem, porque tem empresas muito sadias, muito boas que têm desencontros, porque é tudo, né? Então, resumindo, empreender você tem que estar ali, tem que saber andar na corda bamba, a verdade é essa. Tem que ter estômago, tem que Isso. aceitar a pressão, tem que acordar de manhã realmente sabendo que é, é, é incerteza a todo momento, toda hora você vai ter que encarar, prospectar, você vai ter que fazer uma visita, você vai ter que fazer uma entrega. É um processo muito longo. Eu lembro, cara, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma visão, sempre fui gestor de TI, e aí eu estava ali dentro daquela empresa e eu tinha noção daquilo que eu precisava desenvolver na parte de tecnologia para o negócio. Mas eu fui entendendo que passar por causa do departamento abriu minha visão, abriu os meus olhos para entender o que realmente é um negócio. Então, a partir daquele momento, eu passei, que foi a minha virada de chave, foi assim: quanto eu custo para essa empresa? Por isso que eu te falo que eu converso muito com a Luma às vezes disso, e ela fala também sobre. A Luma é a esposa do Luiz, é o braço direito dela, que eu quero fazer menção dela aqui, porque é uma pessoa muito querida, é uma pessoa assim, tem uma visão fora do comum, assim. Parabéns pela Foi bem esposa, treinada. pela esposa, pela sócia, pela parceira de vida que você tem aí. E que Deus abençoe aí vocês sempre aí nessa Amém. trajetória de Nossa, vocês você. aí. Enfim, mas, cara, quando eu tive essa percepção assim, qual é o meu custo para essa empresa? Então eu passei, cara, a entender assim, cara, eu preciso fazer por onde eu permanecer aqui e fazer por onde essa empresa crescer além daquilo que eu venho buscar aqui. Porque Você tem que dar lucro, né? simples Resultado, assim, é a resultado. última linha. Ninguém sobrevive sem lucro. Perfeito. E um gancho nisso que você está falando, voltando até naquela comparação que a gente disse de CLT versus empreendedor, eu falo para minha turma, nos nossos treinamentos e tal, aqui, independente do cargo que você é, se você, ou do contrato, né? Se você é PJ, se é CLT, enfim, você tem que dar lucro ou para o seu cliente ou para a empresa. Perfeito. Senão, se você não dá lucro para a empresa, ela vai te mandar embora. Se você não dá lucro para o seu cliente, ele vai romper o contrato. Perfeito. Então, é resultado, é a última linha, tem que dar positivo. A palavra justiça, para mim, ela tem um contexto diferente. Às vezes nem todo mundo compreende quando eu cito isso, quando eu falo de justiça. Justiça para mim é assim, Luiz. Por exemplo, como hoje, como empreendedor também, prestador de serviço. Quando eu vou prospectar um cliente, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para o parceiro, que às vezes a gente tem parceiros envolvidos. Então tem que ser bom para todo mundo. O negócio tem que ser bom para todo mundo. Igual você falou, a última linha, o resultado. Tem que dar resultado para você, tem que dar resultado para mim, tem que dar resultado para todos os envolvidos, até para também o cliente final, que é o colaborador Sim. que participa da nossa execução e tudo mais, das decisões, porque o resultado não pode ser só para você. E também não pode ser só para mim. Então, essa questão da justiça, para mim, às vezes, ela é nesse lugar que ela se encaixa. Então, o empreendedorismo, nem sempre você vai ganhar. Mas você não vai ganhar agora. Sim. Intencionalmente, você vai trabalhar, você vai plantar uma semente para daqui a pouco, daqui a algum tempo, a coisa começar a fluir, a coisa começar a caminhar. Tinha um amigo, falo professor, né, que foi um ex-patrão meu, que ele sempre falava assim, a empresa ela te dá e te toma. Então eu gravei essa frase, é uma das frases que quando eu estava no prejuízo eu lembrava disso e eu falava, não, ela tá me tomando, mas ela vai me dar ali na frente. Então é o jogo, né? Tem que saber jogar. E assim, não só no empreendedor, eu quero
reforçar aqui que eu não estou fazendo aqui uma apologia, por exemplo, a uma guerra que já existe entre empreendedores e CLT. Já foi criado isso, né, no país, essa Isso é cultural. rivalidade cultural, Isso é né? cultural que tem que ser quebrado. E eu acho que tá quebrando, tá? Aos poucos, mas Não tem vai. jeito, porque o cara que é CLT, ele não está encontrando emprego, ele está tendo que empreender, ele está E aí sentindo na ele tá pele como é sentindo na que é. pele. Essa semana a minha filha estava, essa semana ou semana passada, ela estava estudando e eu converso muito com ela, ela estava lá fazendo estudo das provas do Enem. E aí, cara, você começa a ver, historicamente, culturalmente, o que é inculcado na mente de um adolescente, de um jovem, é sempre uma. Que os feudos, que os donos, eles exploravam e faziam. Eu não estou falando que isso não aconteceu, porque eu não vivi essa época. Uhum. Com certeza existem pessoas, até Sim, hoje existem sim, exploradores, sim. existem pessoas que se aproveitam dos outros, mas, cara, a questão é aonde a gente tem que entender aonde que o que que a gente está fazendo. Eu tenho que olhar para mim. Como eu tenho sido? Eu tenho sido justo? Eu estou agindo com justiça? Então, se eu estou agindo com justiça, eu vou buscar pessoas que têm atitudes de justiça também e pronto, acabou. Isso vai ser a vida toda. Sim, Foi antes, é agora e vai ser no futuro também. claro. E todo mundo é livre para poder sair eu falo assim, igual esse gancho que você pegou. Isso pode ter acontecido, na verdade, aconteceu isso há décadas atrás, né, e tudo mais, mas hoje todo mundo é livre. Um funcionário meu falou assim, não, eu não quero trabalhar Sim, para o Luiz, sim. porque eu acho que essa metodologia eu tô saindo perdendo. Ou ela pega e faz ela própria, ou ela pega e vai para outro lugar que ela acha. Então, eu acho que hoje todo mundo é livre, né, para poder. Mas essa questão eu falo que você falou aí do Enem, eu sou fruto de Enem também, né? Um pouco da minha história, eu gostaria até de reiterar aqui que meu pai é motorista, minha mãe é, cuidava do lar até hoje, né? E eu tenho duas faculdades e a primeira eu fui bolsista no Enem. Então, assim, eu gosto de ir até para os meus funcionários aqui, para minha turma, a hora que começa esse papo, né, de talvez que tem essa cultura que o empregador explora o empregado, eu falo assim, gente, até 10 anos atrás eu estava aí no seu lugar, entendeu? Como é que eu saí da onde você saiu e eu consegui estar aqui onde eu tô, sendo que com as mesmas oportunidades que você está tendo. Pelo contrário, você tem mais oportunidade que eu tive, e eu tenho certeza que outras pessoas, gerações atrás, teve menos oportunidade ainda, porque hoje você tem tecnologia, você tem informação, você tem chat GPT. Cara, hoje é muito mais fácil, né, Tom? Com certeza. Hoje é muito mais O fácil. acesso à informação é muito mais rápido. Mais rápida, mais fácil. Então, só pegando um gancho, quando vem você falou da apologia aqui, obviamente, eu gosto que para entender esse podcast tem que estar num nível de discernimento que Com eu um certeza. dia não entendia, né? Então, que eu acho que aí entra naquela questão de que o pessoal foi moldado para não evoluir, enfim, você sabe que tem outros fatores aí no Sim, meio do com caminho, certeza. fatores políticos, né? Que eu acho Umas que é o culturais, uma série de coisas, né? fatores políticos vem em primeiro lugar na sociedade. Perfeito. E foi bom você mexer nesse assunto aí, que era o ponto que eu ia mexer aí, assim, quem é o Luiz? Como ele começou? Qual é essa trajetória aí? O que te instigou? O que te provocou? Realmente, assim, o que é o Grupo Elemento? O que tem debaixo do Grupo Elemento? Conta um pouco pra gente dessa história aí, né? De quem é o Luiz e qual a importância dele nesse tão jovem, né? Quantos anos você se importa de falar sua Não, idade? forma alguma. Fala aí pra mim, fala pra gente aí. Forma alguma. Fiz 34 agora, semana passada, Menino, um menino. fiz 34. Bom, eu vou falar alguns ganchos aqui importantes da minha vida, né? Perfeito. Senão esse podcast aqui vai virar um filme. Faz uma hora. Nós temos um filme, Um editor bom. um cara bom aqui com a gente faz isso aí uma hora. Cara, é o seguinte, eu sou filho, vim de família simples, né? Filho de motorista, minha mãe dona de casa. Só que eu acho que uma pergunta que você falou antes de falar da minha história, eu sempre fui um cara que eu odiei a palavra não, você não pode. Eu ouvi muito isso na minha infância, cara. Eu não passei fome,
eu tive uma puta educação, meus pais são, não é essa questão, mas eu ouvi muito não, sabe? Era aqueles PlayStation que eu não podia ter, eu acho que todo mundo teve alguma coisa assim, ou talvez um lanche no final de semana que eu não podia comer, ou meus amiguinhos indo no cinema que eu não podia O ir, tênis que você o queria. tênis que eu queria. Então, para quem conhece Ribeirão Preto, eu saio ali do Del Books, que é uma Coab, né? E então eu ouvi muito não, Tom. Eu fui um cara muito indignado, até hoje eu sou esse cara. Então, quando eu ouço algum alguma alguma coisa que alguma atividade que a gente vai, algum plano, alguma coisa, eu falei, não, mas por que que não dá para fazer? Mas peraí, mas vamos entender o porquê. Não, meu caso disso porque o fulano, ciclano e tal, mas peraí. Aí a hora que eu vou, porque senão eu carreguei minha infância inteira. Então, o que que eu quero dizer? A minha primeira faculdade, eu vinha ouvindo muito não, e eu andava com meus primos, né? Meus primos tinham uma classe econômica melhor que a minha, e que foram inspiração para mim, sabe? Então eu queria fazer diferente, eu queria poder dar uma vida melhor para meus pais, em primeiro lugar. Eu lembro que eu fiz uma promessa quando eu saísse de casa, foi o dia que eu poderia me sustentar e sustentar eles também, e isso aconteceu. Então a minha história é o seguinte: eu sou engenheiro civil formado, eu sou formado em gestão e marketing pelo ProUni, né? Eu estudei escola pública, tá? A vida toda. E aí chegou no terceirão lá, do ensino médio, né? E eu prestei lá, não sabia. Confesso que quando você tá no terceiro, você é muito cru, você tem muita dúvida, né, o que você quer ser e tudo mais. Eu trabalhava no escritório de advocacia. E aí eu queria ser advogado. Então, acaba que você se espelha em quem está próximo, né? Isso que é legal também. E então eu tinha ali uma rede de advogados e tudo mais, mas eu nunca gostei de humanas. Eu sempre gostei de matemática. E sempre nunca fui o melhor na matemática, cara. Eu sempre fui o ruim da tabuada, cara. Sabe aquela. A professora chamava aí, você até tremia, falei, puta, a do 5 vai, mas se perguntar a do 8 ali, do 7, 7. fudeu. Entendeu? Então, assim, Até 7 × 7 vai. não, Dali pra frente. dali pra frente já não ia. Então, eu sempre fui sortudo também, tá? Eu sempre caía com a do 5. Então, Então, eu tava ali na média, passava e boa. Então, eu não gostava de humanas, mas eu queria fazer direito porque eu tava num escritório de advocacia, um dos mais famosos de Ribeirão, e eu guardava pasta. Eu era arquivista, tá? Eu fui menor aprendiz. Você deve conhecer, opa. você deve ter, talvez se você foi também, Sim, enfim. sim, sim. Eu fui Eu menor fui office boy. office Na minha boy. época era office boy, não tinha menor aprendiz, né? É, Então você começava como o office boy. menor poderia trabalhar até Aham. 18, né? Sim, sim. De ser. E Aham. eu entrei lá com 16 para 17, Aham. né? E entrei, fiquei guardando pasta e fui crescendo. E como que é a vida, né? Vou falar um pouco de algumas partes da minha trajetória bacana. E aí algumas pessoas me perguntam como você chegou, a palavra como. E sempre a resposta é sempre fazendo o meu melhor. Então, naquele momento que eu guardava a pasta, isso foi da minha mãe e do meu pai. Filho, pede licença do lugar que você entrar. Até hoje eu não abro a geladeira da casa do meu sogro e minha sogra. Sabe aquelas coisas assim que veio lá do meu books, cara. Então eu fui fazendo o meu melhor, guardando pasta. E aí uma das advogadas foi contratada para trabalhar numa construtora. Na época, numa das maiores aqui em Ribeirão, do Grupo Leão, né? Do Grupo Leão Leão. E eu fui trabalhar nessa construtora porque eu era um ótimo guardador de pasta. Sabe para que eu fui lá? Porque os suprimentos do departamento da construtora, naquela época era do papel, né, Tom? Então você tinha que fazer cotação, era 3 propostas, era um mapa, imprimia tudo, guarda tudo, era um livro. Então você ia comprar saco de cimento, era um livro, a areia era um livro, o elevador era um livro. E o Luiz foi contratado para organizar, porque a turma não tinha tempo de organizar o famoso arquivo morto, que deixou de Sim, existir muito depois sim. da tecnologia, né? E, e aí eu fui para essa empresa, eu falo que, sabe quantos currículos eu entreguei, Tom? Ah, Só um. Eu fui levado por essa advogada, que foi contratada para trabalhar no RH da empresa. sim, E aí lá eu fui crescendo por várias etapas. Eu fui como auxiliar, depois eu virei um comprador júnior, virei um dos compradores. Cheguei lá, sim. não sabia que era saco de cimento, cara. Lembra que eu trabalhava no escritório de advocacia.
E aí eu cheguei lá, eu vou contar uma brecha aqui de uma história bem bacana também. Fui evoluindo na empresa, tá? E quando eu cheguei no comprador sênior, uma vez eu fiz uma economia numa compra, né? Aí eu já era comprador, eu já estava entendendo o negócio e eu estava me formando em marketing Tá. pelo ProUni, fiz no Moura Lacerda. E aí eu cheguei para pedir um aumento do meu gerente. O meu gerente falou, Luizão, você tá no teto aqui, velho. Daqui para cima é minha vaga. Ou a do engenheiro. Ele falou assim, você sabia que na construtora, o cara que mais ganha é o engenheiro civil? Eu falei, puta, você tem razão. Mas eu vou te levar lá, sua proposta de aumento para diretoria. Mas, cara, sim, ultimamente a turma tá mandando embora, tal, tal. Beleza, levou, foi negativado. Ele voltou para mim e falou, cara, por que você não faz engenharia? Engraçado, são nesses pontos que eu sou devoto, né, de Nossa Senhora e acredito muito em Deus, até ando com ela aqui sempre. E são nesses pontos que eu acho que Deus vai mostrando a porta que você tem que abrir. E são alguns insights no meio do caminho. E aí ele falou assim pra mim, por que você não faz engenharia? E eu tava no último semestre de marketing e eu falei assim, naquela época, Tom, eu falei, que eu vou usar marketing pra quê? Que é isso, velho? Onde que se usa marketing? Eu vou ter que trabalhar em agência, naquela época não existia nada que tem hoje, né? Hoje é o contrário, o engenheiro não vale nada. Né? O engenheiro não vale nada, a turma tá rindo aqui. Aham. E o marketing, né, evoluiu, né? A parte Sim. de gestão de marketing. Então, aí eu falei, puta, tem sentido, né? E eu tinha um tesão do caramba que eu chegava nas nossas obras, então a gente trabalhava com obras comerciais, corporativas, né? De E grande de porte, né? grande porte, fazia torre, prédio, concessionária. Chegava lá, você via um terrenão e de repente era uma puta concessionária. Isso em meses, né? E eu, moleque, né? Falei, puta, criei um tesão nisso. E aí eu fui fazer engenharia, só que eu não tinha condições de pagar, porque lembra que eu era bolsista e eu tinha um Perfeito, salário, e lembra que eu tinha que ajudar meus pais? perfeito. Eu tinha aquelas premissas, aquelas premissas dentro do meu, Aquele acordo que você fez com você comigo mesmo. mesmo, exato. E aí esse gerente, que foi um cara muito bacana, até agradeço ele, e ele chegou, eu falei, pô, ele chama Davi, né? Esse cara eu não vou esquecer nunca. Aprendi algumas coisas com ele. E eu falei, Davizão, eu não tenho condições, velho. A faculdade de marketing naquela época era R$ 900, e meu salário 50% já ia na ajuda de custo de casa, não sobrava esses 900 para eu poder pagar. Sim. E aí ele falou, Luizão, eu vou perguntar para a turma aqui, foi uma generosidade dele até porque ele não precisava nada disso. No departamento tinha ali de comprador, tinha umas 6, 7 pessoas, todo mundo, era bem grande a consultora. Ele falou, vou perguntar quem quer fazer e Pleitear aí, vamos vamos ver se a gente pleitear, vamos conhece. lá negociar. Sim, sim. Comprador, pô, ele tinha isso na veia, né? Aham. Vamos lá, e aí, quem quer fazer e tal? Levantou a mão a 4, 5 pessoas, começamos e foi lá na faculdade. Ó, tô com a turma aqui, tal, tal. Aí, na época, foi lá no COC, aqui em Ribeirão, na faculdade SCOC, e levou pra diretoria lá. A diretoria falou, não, eu aceito eles. Só tem uma regra no jogo. Falei, qual? Não pode, não pode reprovar, quer ver? Pagar antecipado e não pode pegar DP. Aham. Ingênuo, né? Falei, pô, os caras já sabiam. Falei assim, não vai passar do primeiro semestre, né? Não pode pegar DP, pagar engenharia. Beleza. Foi. Vambora, né? Vamos começar. A turma reuniu. Resumindo, começamos em 4 do primeiro semestre, já 2 já saiu fora. E, cara, um adendo, né? Eu que vim de escola pública e. Você estudou escola pública também? Estudei, estudei. A Então, vida toda. você sabe o que é, cara. Naquela época a gente não tinha. Acho que não mudou muita coisa, né? Talvez até piorou Aham, hoje. aham. Mas a gente não tinha o básico, né, da matemática para poder fazer os problemas. Então, assim, soma de fração, sabe aquela a coisa básica, a gente não tinha. E aí, sabe o que eu fiz, cara? E assim, então uma das coisas assim, tudo depende da gente. Sim. Isso que eu quero deixar para a turma aqui. Tudo depende de você, cara. É você pegar e vai atrás e fazer acontecer. O que que eu fiz? Eu voltei lá na minha escola, do meu bairro, né? Uma professora de matemática, gostava muito de mim na época, a professora Celinha, ela era muito brava, ela gostava. Eu era da turma do fundão, nunca fui ali da frente, tá? Nunca fui nerd, mas ela gostava muito de mim. E aí eu juntei minha turma e começamos a fazer aulas
particulares com ela. Aí eu falei, professor, eu cheguei lá na escola, ó, eu tô no primeiro semestre aí, no segundo, nem lembro na época. No primeiro, acho que eu passei sozinho, né? Naquela época, Deu conta. o YouTube tava começando, cara, e tipo, tinha muita aula no YouTube, Sei. sabe? Começou, acho que quem lembra do YouTube no início era muita coisa de aprendizado, Sim, até sim, ele sim. pegar, né? Então tinha Sim, sim. muito, até hoje tem, mas Sim. naquela época começou dessa forma. E aí eu fui, e depois no segundo eu falei, puta, daqui pra frente, sozinho eu não vou. Chamei a minha galera, meus amigos que eu fiz lá, os burros, e falei, vamos embora, galera, vão aqui na professora. Professor, quanto a senhora cobra? Ó, o empreendedorismo começou aí. Quanto a senhora cobra? Ah, R$ 40 a aula. Eu falei, puta que pariu. Eu já reuni a galera ali, a minha aula já saía de graça. Então eu já cheguei na turma, eu reuni 4, falei, ué, 10 cada um. E comigo era 5, eu já não pagava, entendeu? Sim, 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 sim. E aí começamos a fazer aula extra, né, de reposição e voltamos tudo. E, cara, deu certo, fomos passando, fomos passando, fomos passando. E aí, o que aconteceu só para concluir dessa parte da faculdade? Lembra que eu não podia pegar DP? Aí volta na bênção divina. O Coque vendeu a faculdade para a Uniceb. Aham. Não sei se você lembra dessa Lembro, transição. lembro, E lembro. nessa venda, a turma esqueceu do negócio da DP, porque quando eu comecei a pegar DP, mudou a transição, minha regra ficou. E aí Apagou aquele contrato lá, Apagou ficava no esquecimento. ficou no esquecimento, só ficou o meu desconto, graças a Deus. Aí Então, você pegou umas DPzinhas, mas puta, saiu. aí foi, cheio de DP pra frente, Não tem mas jeito. conseguimos. Me formei em engenharia. E aí formei em engenharia e eu vou falar um outro gancho aqui que é muito bacana. Cara, eu nunca sonhei em ser empresário. Vou ser bem sincero. Tipo assim, de falar assim, nossa, eu vou ter o É meu isso que eu vou negócio. fazer, vou ter. Nunca, sabe? Teve essa ambição. Nunca tive essa ambição. E aí, quando eu fiz engenharia, eu trabalhei para uma construtora, que eu sou hoje, são meus amigos, os donos, né? Até eu casei ano passado e um deles estava no meu casamento. E essa construtora fechou, infelizmente, ali no Dilma, né? Aquela época da Dilma, Aham. né? E, pô, país em crise, né? Que se as coisas não melhorar, tende a acontecer de novo com a Sim, gente, né? sim. Infelizmente. Então, naquela época ali, a construtora fazia muitas obras grandes, né? Eu saí daquela construtora que eu iniciei com esse gerente, depois fui contratado, eu fui levado por uma outra coordenadora agora de engenharia. Lembra que o meu Certo. primeiro foi uma advogada, depois uma coordenadora de engenharia me tirou dos suprimentos e foi para organizar os suprimentos dessa empresa. Sim. Eu já estava fazendo engenharia. E eu fui contratado para organizar os suprimentos. Eu era um cara de confiança, né, deles. E fui crescendo lá e fui aprendendo. E eu só saí da empresa porque, infelizmente, ela fechou as portas. E eu fui o último a apagar a luz, vamos Você dizer que assim. fechou a porta lá. Fui o último a apagar a luz, eu fui o braço direito dos donos. E eu sou muito grato, eles me ensinaram tudo. Como eu fui o braço, eles me ensinaram tudo, a fazer orçamento, a, a precificar, a visitar, me colocava em reuniões com o cliente e eu fui moldado. Então, e aí quando eu saí, quando na verdade o dono me chamou lá, e eu lembro até hoje, foi uma cena que marcou muito a minha história, nós dois juntos, e ele começou a chorar, eu também, em agradecimento, e eu só queria, né, que aquela construtora tivesse mais uma obra para eu poder seguir com eles, né? E foi bem emocionante ali para mim e marcou para mim. E ele até foi assim, foi um rompimento, né, que na verdade deve ter passado um filme na cabeça dele, né, tudo que ele fez. E Tom, só para você entender o nível de obra que nós fizemos, essa empresa. Fizemos as concessionárias da Caoa quando ela veio para o Brasil, mais de 40 mil metros, obra de 50 milhões, coisas grandes, né? Fizemos prédios aqui em Ribeirão, academias, a concessionária da Você Caoa passa hoje em frente e você vê, eu participei disso Pô, aqui. É louco. participou pelo um pouquinho, ou pelos suprimentos, ou um pouquinho pela engenharia. Então, é, foram grandes empresários que contribuíram para Ribeirão Preto, tá? Para a cidade evoluir, Sim, né? Até quero deixar aqui um agradecimento ao Adilson e Fued, que eram sócios aí. E hoje estão no mercado aí também, até hoje, né? Porque são pessoas competentes, né? competentes e não tem o que falar, são pessoas que o Uhum. Brasil moldou. E, cara, eu saí da empresa dessa forma e eu não sabia o que fazer, pra ser Sim. bem sincero. E aí eu encontrei um amigo
né, que tinha é, um contato naquela época, o Vita, quem vai lembrar aí de Ribeirão, Sim, Vita sim, e sim. Build estava sendo iniciado, né? Perfeito. Então eu tinha um amigo que tinha um contato lá no Vita e falou assim, Luiz, os caras estão fazendo stand de venda, você não quer orçar aqui pra gente? Esse amigo não era engenheiro e falou assim, ó, vamos orçar, caso a gente pegue, era uma reforminha. Então eu saí de obra ali de 40, 30 Milhões, milhões, e eu lembro aham. até hoje, a primeira obra foi de 80 mil. Eu até fiz esse orçamento, né? Eu mandei pra ele, Tom. Aí ele falou assim, ô, você é louco? Eu falei, o que que foi? Ele falou assim, 80 mil? Você tá doido? Os Eu caras preço vão, do os apartamento. caras vão pular, não vai, não vai. Eu falei, cara, manda, eu sei o que eu tô fazendo. Eu fazia lá os orçamentos, é preço que custa, tá? Aham, Não, beleza. Mandamos, aí no outro dia ele, ô, fechou. os Dá caras pra mexer aqui, fechou. mexer ali. Os caras fechou. Eu falei, caramba, então vamos fazer. E legal, né? Eu falo que eu não fiquei desempregado um dia. Que legal. E aí isso apareceu bem na sequência. Acabou a última obra que eu tava fazendo, foi na sequência mesmo. Sim, Nós fechamos essa obra de 80 mil reais na sim. época, né? Que era um stand pequenininho, em Jaboticabal. Foi a nossa primeira obra. E dali nós fizemos rápido, com qualidade, tinha expertise e tal. E dali a Vita falou assim, "Ô, tem mais um em Sertãozinho." Aí eu falei, vamos conversar. Ah, tem outro agora em Botucatu. Ah, vamos fazer. Fomos criando corpo, criando corpo. E aí a minha virada de chave na engenharia foi onde a gente, nessa de Jaboticabal, na primeira, a gente rachou o lucro e ficou. Na segunda, a gente falou assim, não, peraí, agora nós viramos uma empresa. Aí nós viramos um CNPJ, vamos entrar aqui. Eu tinha um CNPJ no meu nome, ele também tinha um no dele. E nós viramos empresa naquele momento, viramos sócio e começamos. Mas a minha virada de chave foi o dia que nós fizemos o escritório da Perplan, que é a construtora Perplan aqui em Ribeirão Perfeito. Preto, né? E aí o Fernandinho Junqueira, que é um dos sócios lá, nós fizemos em 3 meses. Foi um puta tesão, puta recorde. Eu lembro que nós fomos contratados bem no finalzinho de ano e a Perplan deu todo mundo de férias ali naquele novembro. A turma voltou já no escritório novo. Rapaz. A virada de chave foi ali. Aí fizemos uma obra naquela época era 1,5 milhão. Você tá dizendo o valor presente para nós era 3 milhões. Então eu tava falando de 80 mil, foi para 3 milhões. Aí a gente foi ganhando corpo, depois fiz o escritório da Build, aí nós fomos entrando, fomos ganhando corpo, a Copercana, os Planiello, fomos ganhando know-how, usina São Martinho, fomos crescendo até o banco e tal. E aí eu quis abrir um outro, vou chegar no grupo, na minha história final. Nós queríamos abrir, eu e esse sócio, eu tinha sociedade, e nós queríamos abrir um outro negócio. Porque a construção civil, Tom, é muito instável, cara. Perfeito. É Muito visível isso, né? Ela é muito estável. Você tem cíclicos. São, sabe, ciclos de quando o negócio aquece, dá um boom que você não tem nem mão de obra para fazer. Verdade é bem essa. Tem também essa questão, por exemplo, de padrão. Por exemplo, cara, você está acostumado num padrão, igual você estava lá, de milhões. Aí você foi lá para, né, você estava aqui construindo empresas. Aí, pô, você volta aqui, Um tudo bem que é um instante. processo, volta para pro Vita. Aí, de repente, você já está com a Perplan. Então, você andou em todos isso assim. Eu estou te falando porque eu escuto muito nessa questão. Uma hora está em alta o casa de alto padrão, outra hora está em alta a casa de menor padrão. É isso mesmo? Assim, eu Boa vejo pergunta. que você, como executor, não dá para você ficar também transicionando o tempo todo. Ou não, dá sim, a gente joga todo o jogo. Como é que funciona isso para você? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Que nunca me fizeram. É, cara, padrão. A engenharia ela é uma só, Perfeito. né? Mas eu vou te responder. Essa questão de padrão, sim, tem. Por exemplo, eu também trabalhei, eu fiz Minha Casa Minha Vida para vender. Comecei lá, meu primeiro Tava aqui tocando seus projetos, mas comprava um o PF. terreninho, juntava com dois, três pessoas e o Isso. investimento, né? Meu primeiro Sim, investimento em sim, pessoa física sim, foi juntar ali com 3 pessoas, fazer sim. uma casinha. Aí depois no segundo já não era 3 pessoas, era duas. Sim. Aí depois na terceiro já fazia sozinho, depois enfim. E realmente, o padrão na construção, ele existe sim.
Tá. Então, assim, só que o que que acontece? Na engenharia, quem sabe fazer o certo não consegue trabalhar errado. Tá entendendo o que eu tô querendo Com dizer? certeza. Porque assim, ó, na engenharia você vai subir uma alvenaria, você tem que fazer o travamento dela, você tem que chapiscar, tem que dar o tempo de cura, rebocar, tal. E quando você trabalha com alguns segmentos ou alguns padrões, algum tipo de obra que você tem que pular etapa, se você aprendeu certo, entendeu? E se você aprendeu certo e tem que fazer o errado, cara, você vai sair daquele segmento, que foi o meu caso. Sim. Então, por exemplo, quando eu abri a empresa, eu foi, aí comecei no meu negócio, que é, não sei se você ouviu falar, que eu sempre citei empresas. E aí, de repente, nós abrimos um braço, veio a pandemia, a gente abriu um braço para fazer casas alto padrão. E olha só o que eu vou falar aqui, né? A gente abriu um braço para fazer casas alto padrão na pandemia e nós fizemos uma das maiores casas na Fazenda Santa Maria, um cliente que juntou 3 lotes, tinha 5.000 metros de terreno, Meu Deus. mais de 1.800 de construção Cê é louco. e padrão altíssimo, do bom e do melhor acabamento, a melhor marcenaria, o melhor piso. E eu não fiquei rico ali. Eu falei, puta, não é isso que eu quero. Entendeu? Então, mas o que que eu quero dizer? A gente. Só que o ramo de casas, eu falo que ele é muito. Cara, ele é muito amador. Eu não gosto, particularmente, entendeu? Ele é muito amador. É o cliente, eu falo que o ramo de casa, de alto padrão, e é incrível, né? Que todo mundo acha que é o alto padrão, pelo contrário, ele não tem padrão nenhum, o alto padrão. O cliente, ele fala com o pedreiro aqui embaixo, e o pedreiro tem aquela fama que é o pedreiro da família. Ele há anos ele fez isso, ele vem fazendo e faz até hoje, e deu certo, só que vem fazendo errado até hoje. Só, cara, a engenharia muda. Hoje nós temos light steel frame, que é tecnologia nova. Inclusive, nossa construtora hoje está executando nesse momento uma das maiores obras de Ribeirão, Que legal. de light steel frame, que é o parte do aço, que é o que vem dos Estados Unidos, que é o wood, né? Que é a madeira, que nós estamos usando o aço, aquela placa cimentícia, a Glass Rock. Vai deixar de existir a alvenaria, viu, Tom? Graças a Deus, vai deixar de existir a alvenaria. Sim, sim. Então, eu falo que na residência não tem isso, entendeu? Você é raro. Vou falar que não tem, né, obviamente, né? Não vou generalizar. Mas quando você fala de padrão, realmente tem padrões, sim, e você tem que se adequar ao tipo de obra. Mas a engenharia é uma só para qualquer tipo de obra, sendo ela uma ponte, uma casa ou uma obra comercial. Mas são estilos diferentes de ser tocado. Uma você prioriza o tempo, a outra você prioriza a qualidade, porém sem estrutura, é uma doideira, entendeu? Então, assim, e o que me dá tesão é fazer obras comerciais. Então, aí a gente abriu a consultora, depois, pegando um gancho, eu abri a Estúdio Forma, que é onde a gente está aqui hoje. A Estúdio Forma é focada em móveis planejados, alto padrão, Perfeito. tá? Então, o nosso É o ticket que eu falo, onde eu chego. é, Eu tenho muito orgulho, cara, de verdade, de falar que a Estúdio Forma é um parceiro comercial da Cyberbridge. É uma empresa, assim, eu sempre te falei isso, desde quando eu entrei aqui, a ambiência, a frequência, as pessoas envolvidas. Eu sei que você, como qualquer empresário, empreendedor, está em profundo transição o tempo todo, né, de mudanças, de novas melhorias, tecnologias. novas tecnologias, de se adequar, de acertar. E você é um cliente que eu gosto de dizer, eu não gosto de chamar as pessoas de cliente, tá? Eu gosto de chamar de parceiro, porque a gente tá na mesma guerra. Você tá no seu barco, eu tô no meu barco, nas devidas proporções, nós dois estamos vivendo E os a dois nossa. têm que ganhar. Exatamente. Mas a gente percebe por que que você, junto à Luma, vocês têm essa visão. Porque agora para mim está muito claro. Por isso que o podcast é incrível, é maravilhoso. Porque você entende que aquilo que. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Eu achava ela esquisita. Mas do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. É. Então, isso tudo para mim tem a envolver com justiça, com constância, com excelência, porque, cara, olha a trajetória que você viveu. As pessoas que, né, você mesmo citou, Deus colocou na sua vida para. E por que que você não faz? Cara, já pensou se você não tivesse feito engenharia?
Não tinha nada disso. E a gente tem que estar com a mente aberta e sempre disposto a ouvir as pessoas, por isso que é muito bom conversar, ouvir a história do outro, e os conselhos, né? E e cara, às vezes a resposta está debaixo, tá na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar, entendeu? E aí tem que vir às vezes um cara de fora para te mostrar a resposta e te dar o caminho. Igual naquele dia ele falou assim, cara, eu tava ali e eu não tinha discernimento ou evolução, não estava no level certo, né, para entender que eu o- naquele momento eu precisava fazer engenharia para eu dar um outro passo, entendeu? Então, eu acho que essa questão de ter me dado o norte, tem que estar apto a ouvir também todo mundo. Eu sempre eu gosto de entrevistar os funcionários aqui, até quando a Luma ela é engenheira de produção, né? Eu sou civil e a Luma é minha esposa. E quando eu trouxe a Luma para dentro da minha empresa, foi quando eu desfiz a minha sociedade, né? Quando a gente abriu esse de forma de móveis planejado, e eu desfiz a sociedade ali. Então, hoje eu sou sócio sozinho na empresa, né? E eu trouxe a Luma, porque até então eu precisava um apoio para ajudar, né? Naquela época eu era o cara da técnica, eu não era comercial. Esse meu sócio que fazia o trabalho comercial. E a primeira coisa que eu falei, puta, e agora? Fudeu, né? Desculpa a palavra aí, mas o que que eu vou fazer, né? Tipo assim, eu sou o cara que sei fazer acontecer, mas eu não sei fazer network, eu não sei, eu não tenho relacionamento, eu vim de baixo. Meus amigos, hoje eu conto meus amigos aí e tudo, o cara não é dono da empresa, então eu não tinha aquele network, né? E não é o cara que era o dono, era o cara que trabalhava pro dono, né? Né? Então eu não tinha esse A sua acesso. história é tua, né? A história é Essa, minha. essa história é tua, né? Que eu tinha que criar o acesso. Isso é legal também. E hoje eu sento em mesas que, né, são padrinho do meu casamento, são grandes nomes aqui de Ribeirão Preto, amigos, nós temos uma confraria hoje. Cara, hoje é uma honra para mim sentar em mesa e ser conhecido por pessoas que, vamos falar assim, contribuíram muito para Ribeirão Preto, como empresários, empreendedores. Para mim era uma honra. Pessoas que eu levava a pasta tá no meu lado hoje, então falando junto de igual para igual. Não que eu sou melhor ou que é pior, mas junto na mesma mesa, né? Então, e, e legal, né? A gente vai perdendo a noção disso, Tom. Isso é muito importante. Que um dia, eu tava um dia triste, né? Porque a gente passa Óbvio. por A diversos, vida de empreendedor é mais dias tristes do que dias alegres. muito Não que mais, seja ruim, não que seja ruim, muito, mas assim, os dias tristes eles fazem a gente crescer. muito. Mas a Mas gente é muito passa. mais triste, É até óbvio. pra turma que tá vendo aí e não é empresário, porque é só problema, esquece. E outra coisa, né? Que, cara, tristeza não tem nada a ver com dinheiro e Não, alegria não tem nada a ver com não, dinheiro. nada Não a tem ver com nada a dinheiro. ver. Tem nada a ver. Não é isso, não é isso. É. E eu tava nesse um dia triste, aí um funcionário chegou pra mim e falou assim, "Ô, Luiz, eu queria um conselho seu, porque eu me espelho em você e me admiro." Cara, era tudo que eu precisava ouvir aquele dia. E pra mim eu me sentindo um bosta, sabe, um, um... E olha só, não, cara, eu não preciso mentir aqui, sou um cara devoto e tem várias passagens na minha vida que foram sinais que aí é onde entra Deus, quem acredita, né? Qual que é a sua religião ou não, mas quem acredita nessa energia que é surreal. E eu acho que toda pessoa que tem um propósito na vida, ela tem que acreditar em alguma coisa, senão ela não consegue passar para a próxima etapa. A Perfeito. verdade é bem essa. E depois desse dia, cara, olha, foi uma coisa na sequência da outra. Então veio um funcionário, falou isso comigo e tal. Aí um dia tocou um telefone, eu vi assim um amigo, pô, dono de uma empresa e tal. Ele pegou e falou assim pra mim: Ô Luiz, eu quero que você venha aqui no meu escritório. Precisava conversar com você. Eu falei, não, vou aí e tal. Falei, pô, tem algum orçamento ou alguma coisa que, né? Cheguei lá, cara, ele falou assim, ô, eu preciso de um conselho seu, trocar uma ideia. Eu falei, puta, né? Não é possível. Eu que preciso de ajuda, rapaz. Eu falei assim, cara, você perde a noção, cara, que você começa a ver outras pessoas a se espelhar em você, sabe? Isso é Sim, muito massa, cara. sim. Acho que é isso, não é. Na verdade, hoje eu vejo muito vídeo na internet, a turma falando, por exemplo, você pega
Pablo Marçal, que eu gosto muito, né? E quando os caras falam, não é pelo dinheiro, quem não tá no discernimento, no nível certo para entender isso, vai falar assim, puta, olha lá, o cara tá falando que não é pelo dinheiro, mas tá lá, né? Andando de avião e tudo mais. Cara, não é pelo dinheiro. Não é. O dinheiro, ele é consequência. Então, são essas coisas que você fala, e não é pelo ego, né? Porque a gente. é, São esses detalhes que quando você pega um amigo, assim, que de confraria. Sabe o que ele queria, Tom? Ele queria um conselho, o que fazer com as empresas dele, com a sociedade dele, e resumo da ópera. Nós ficamos conversando ali umas 3, 4 horas, Sim. porque Aquele podcast, né? aquele podcast com coisas que você talvez não pode nem falar dentro de Sim, casa, compartilhar dentro de perfeito. casa, e ele se abrindo comigo e Sim, tal, tudo. sim. Resumo, eu fui embora, veio um áudio pra mim, e ele falou assim, De ele gratidão. falou assim, cara, essa conversa foi surreal. Você me falou tudo que eu precisava ouvir. Sim, sim. É, é, Resumo, e aí tudo que eu falei pra ele fazer, tá? Com um conselho, ele me perguntou o que eu faria. Eu falei, ó, eu iria pra cá, pra cá, pra cá, Sim. tá? Passou-se depois de uma semana, ele falou assim, Luiz, o lado que eu fui com você, deu certo. O lado que eu não fui, que você falou que era pra fazer, que eu tomei, deu errado, cara. Eu não fui. Eu não fui. E aí eu falei, puta, que massa, porque então a gente tá. é, Isso é ter pessoas boas junto. E eu sou muito grato que o empreendedorismo me deu isso. Sim. Ele me deu relacionamentos, me deu Acessos que a- você não só recebe, mas você doa também. Você amizades. Hoje troca, né? Reciprocidade. é isso. Reciprocidade. Cara, hoje um dos melhores amigos foi um cara que entrou aqui. Inclusive foi o cara que me deu essa santinha aqui, Nossa Aham, Senhora Aparecida. aham. Ele entrou aqui com essa santa E te que entregou. que eu sempre fui devoto. Eu tenho uma tatuagem aqui da Nossa Senhora Sei. Aparecida, não foi feita recente, foi que Sim, eu fiz quando eu estava na escola. sim, sim. Então, ele entrou aqui e eu já me dei bem, hoje é um dos meus melhores amigos. Então, o empreendedorismo me dá isso. Mas só para fechar a minha história, então eu abri, recapitulando, eu fiz engenharia, tenho a construtora, que hoje é a Volpe Construtora. Perfeito. Aí nós focamos só em obras comerciais e corporativas. Legal. Naquele momento da pandemia fiz alguma coisa de residência, mas não é o tesão nosso. E é engraçado, ela anda em contradição da Estúdio Forma, porque a Estúdio Forma é só residencial alto padrão, Perfeito. né? Então vai muito naquela frase que você falou, Sim, sim. né? E agora nós estamos também abrindo a Estúdio Colab, Ok. tá? O que que é a Colab, Tom? Como a Volpe, eu fiz muitos escritórios, é o nosso core, né? Eu me inspiro em grandes empresas lá de São Paulo. E como a Volpe passa ali o mobiliário na minha mão, a Studio Colab é a empresa que fornece esses mobiliários. Então, nós somos hoje representante exclusivo da Flexform, Legal. que é uma das maiores, na verdade, a maior indústria de cadeira do Brasil, a única que dá 10 anos de Que garantia. legal, cara. Nós fizemos aí toda a CIMED, é Flexform, o Podpah é Flexform, Certo. toda a estrutura que eles, não sei se você viu, eles fizeram uma puta obra lá agora, Sim. eles cresceram gigantesco, Sim, sim, sim. é tudo Flexform. Aham. Então a Flexform, nós somos o representante exclusivo aqui da região do interior de São Que Paulo. legal, cara. E para mim é uma honra ter essa marca com a gente, as nossas cadeiras aqui que a Não gente é dá fácil hoje. fechar, né? Não Não, é assim, eu a quero marca tem que ser. confiar em você e tem Exato. tem que entender. Sim, sim. Então essa estrutura aqui do lado que nós estamos construindo Legal. devagarzinho, Com o pé no com o pé no chão. chão. Se tem Sim. das coisas que eu aprendi, que eu fui muito afoito, pô, eu tenho 34 anos, né? Então, toda essa minha história, tá, Tom? Eu tenho 8 anos de empreendedorismo. De empreendedorismo. Aí Ok. para trás eu tenho engenharia, Ok. mas de empreendedorismo eu tenho 8 anos. E, cara, é gradativo. Então, hoje nós temos a Studio Colab, que é focada em móveis corporativos, Uhum. tá? Então, aí se formou o Grupo Elemento, né? Por que Elemento? Vou explicar um pouquinho da nossa marca. Que legal. Elemento, eu queria algo com 2 L's, né? Então a gente trouxe de element, do termo em inglês, trouxemos para o português, elemento, tudo que é criado, desde a engenharia, mas na vida,
é pelos elementos, os átomos, né? Então, tudo que é criado tem o significado de elemento. Então, como a gente é uma empresa de criação, né? Uma empresa de construção. Então, nós criamos o elemento com 2 L's, também é Luiz e Luma, que é minha esposa, que Que está à legal, frente que legal, para cara. simbolizar a nossa família Que também. legal, quanta coisa convergindo aí. Esse é um pouquinho da nossa história, foi aí que nós chegamos até aqui. Agora, daqui para frente, nós vamos construir junto. Que legal, Você que vai legal. participar dessa. Eu espero. Né? Eu tô contigo, conta comigo, tamo junto. Até depois do fim só. Bem, Deixa eu te falar. Você falou aí, agora a gente tem, pra gente encerrar aqui e ir pro final, é chato, Maico, você chegar e falar pro dono da casa, vamos terminar? Nós temos aí um dia inteiro de gravação e tudo mais, e mais uma vez eu quero te agradecer, imagina. tá? Por esse Minha honra. espaço, por essa oportunidade. Cara, eu tenho um amigo empreendedor e eu quero deixar uma lembrança aqui pra você, que você é um cara que cuida da saúde, muito, Sim. né? Recentemente você passou como é que eu posso dizer, uma situação de saúde aí, mas graças a Deus passou e já tá bem, tá inteirão, né? Eu sempre que eu te mando mensagem, eu falo, e aí, tá 100%, Luiz? Como é que tá? E você tá Já voltei 100%? para academia. É isso aí. Eu sei que isso aqui não é um remédio, é um suplemento, né, de um amigo. E, inclusive, tem participação uma amiga em comum, que é o Adonis Carnevale, lá de Adonis, joguei bola com o Adonis no Então, Botafogo. exato. É do Danilo, que é cunhado, esse produto é do Danilo, ele é químico e esse produto é de Ribeirão Preto, Ah, é produzido por ele. E eu fiz questão de honrá-lo, de trazer essa lembrança para os participantes desse podcast, Legal. né? Tem muito mais. Esse papo foi um papo de milhões aqui, mas eu queria te presentear com essa creatina que tem o selo Criapura, então tem toda uma questão aí física e química que eu não sei te explicar totalmente, mas a creatina que tem o selo Criapura é porque ela realmente tem a Qualidade. pureza Sim. que ela precisa ter, né? Hoje você tem vários tipos de marcas de creatina, né? Mas quando a creatina tem esse selo, Maico, Criapura, é porque é de qualidade. Então eu queria, cara, te honrar e te presentear Obrigado. você e sua casa com Com esse certeza. produto, né, que é do Danilo, meu amigo, e também tem participação do Adonis, que a esposa dele, a Lud, você conheceu a Lud também, eu não sei se você conheceu. Pessoalmente, não. Então, Só- ela é só- sócia do Danilo também, que eles são irmãos, né? O Adonis é cunhado do Danilo e tudo. E eu fiz questão nessa primeira temporada aí, a gente tá presenteando nossos Legal. convidados aí. Obrigado, Tá bom? obrigado. É Tá uma bom. honra novamente ser o primeiro, né? E obrigado pelo presente. Com certeza eu vou usar sim. E parabenizar, cara, você aí pela essa iniciativa, né? E eu acho que você já tá na frente de muitos aí. Então continue, tá? Conte comigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Você também é um cara que eu considero demais, um puta empresário. Obrigado. E, antes de tudo, cara do bem, Obrigado. né? Eu acho que é isso que é o que mais que significa aí. A gente tem que estar perto de pessoas boas. Conta comigo sempre. Conta comigo sempre. E o que eu puder somar aí, contribuir com o crescimento do Grupo Elemento, cara, minhas palavras assim, eu não tô falando isso porque eu tô na frente de você, não. Não, Quem me conhece sabe onde eu é chego. energia, né? Eu tenho muito prazer de falar que eu atendo a Estúdio Forma e eu tô muito feliz de estar aqui com você, com a Luma, com todo esse time aí. Fechou? Que as nossas empresas cresçam muito, né? E a gente traga pessoas juntos, É isso aí. que esse é o nosso Sempre, propósito de vida, sempre. É né? isso aí, cara. Nosso propósito é esse. Crescer sozinho não tem graça, cara. O É isso aí. objetivo é quem quiser, vamos junto. É isso aí. Obrigado, irmão. Obrigado, Tamo viu? junto. Bom, estamos aqui encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez aí a você que está nos prestigiando, participando aqui desse conteúdo, né? Clica no curtiu. Se não curtiu, também clica, comenta algo. Eu vou deixar todas as redes sociais dos envolvidos aqui, o Grupo Elementa, a Estúdio Forma, Estúdio Collab, né? O Maicon, que é o nosso técnico aqui, meu parceiro, meu amigo, que está aqui investindo tempo e atenção aqui nessa produção. Agradecer a Estúdio Forma por toda essa estrutura que ela tem, que ela está nos proporcionando aqui nesse dia. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.